A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Sem demoras, Deus nos traz uma palavra maravilhosa no dia de hoje, lá no Salmos 91. E nós vamos estar meditando nessa palavra, eu tenho certeza que Deus vai mudar muito a sua história, vai te trazer muitas bênçãos. Muitas das vezes, meus queridos, é bem da verdade que nós não sabemos, né? O porquê que muitas vezes as bênçãos não chegam na nossa vida, o porquê que algumas coisas demoram, mas Deus hoje vai trazer alguns pontos que nós precisamos mudar na nossa história. Sem demoras, versículo 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Só nesse versículo nós já extraímos muitas lições importantes do que no Salmo 91 fala sobre habitar, né? O que é habitar? Habitar nos remete à casa, nos remete ao lugar seguro, nos remete a algo onde nós podemos descansar, onde nós podemos nos esconder, onde nós podemos realmente ter um refúgio, né? Então você vê o salmista dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é nos seus átrios, né? Nós podemos remeter isso dentro da sua casa, né? A igreja em si, dentro, né, da sua palavra, né? Debaixo da sua santa palavra, né? Isso realmente nos arremete a algo muito importante, né? Muitas das vezes nós queremos que a solução chegue, mas nós só vamos na igreja, muitas das vezes, na maioria das vezes, em época de casamento, na verdade, batizado, e aí por vai, né? Ou quando muitas vezes acontece alguma coisa muito ruim, né? Ou tempos de muita tribulação, e as pessoas querem se apegar a Deus, mas será que, né? Vamos pensar, vamos ser sinceros aqui. Será que é nessas horas será que Deus conhece, né? A pessoa tem uma vida com Deus, né? Às vezes nós achamos algumas coisas interessantes, né? As pessoas, relacionamento, né? Falando sobre relacionamento, né? Casa se remete à proteção, mas se remete a relacionamento, né? Quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós estamos tendo um relacionamento com o Pai, não é verdade? Quando nós estamos dentro da palavra do Senhor, meditando, ruminando a palavra de Deus, nós estamos dentro dos seus atos e nós estamos meditando, buscando refúgio, buscando relacionamento com o Pai, orientação do Pai. E isso é relacionamento. Isso é estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Não é verdade? Vamos pensar de uma forma onde, né, Deus está nos aguardando todos os dias, né? Muitas das vezes você não pode ir até a igreja, mas você tem o seu quarto, né? Você tem um local dentro da sua casa que você pode entrar, né? Estar junto com o Pai, você pode estar junto, meditando na sua santa palavra, estar habitando juntamente com o Senhor, né? Então, olha que o salmista, ele é muito feliz nessa declaração quando ele fala assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, o salmista sabe que Deus é o refúgio dele, que Deus é o Pai dele, não há outros deuses. Às vezes acontece, na maioria das vezes, né, às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Mas o salmista aqui, ele declara fielmente que ele é fiel ao Senhor, né? Será que muitas das vezes, né? Vamos pensar aí um pouquinho, né?
nós não queremos dar uma ajudinha para Deus, né? Porque está demorando muito, né? Está demorando muito, às vezes, para a bênção chegar ou alguma coisa. A gente quer, muitas vezes, dar aquela ajuda para Deus. Às vezes, olha, né? Deus manda dizer, né? Manda na sua palavra, Ele diz para você algo, né? Para você aguardar e para você confiar nele, né? Mas, porém, você não tem, você com a sua ansiedade, você ultrapassa isso e você faz por conta própria e quebra muitas vezes a cara. E ainda assim, muitas das vezes, às vezes jogam, né? Muitas pessoas jogam às vezes a culpa no Senhor, mas sendo o erro é nosso, né? Então fique debaixo da mão do Altíssimo, né? Se Ele te lançou uma palavra, se Ele te lançou algo, confie, porque Ele é fiel em cumprir. E é no tempo certo. Às vezes demora um pouquinho. Na verdade, essa demora, na verdade, você está passando pelo processo de Deus. Porque Deus também quer que você mude algumas coisas. Você já parou para pensar nisso? Na maioria das vezes, meus queridos, Deus não atende prontamente o nosso pedido. Na maioria das vezes, Deus faz diferente, faz muito melhor daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos, né? Porque Ele sabe toda a circunstância da nossa vida, Ele sabe toda a circunstância que está te cercando. E Ele vai fazer diferente daquilo que você tem planejado. Aleluia. Então confie no Senhor, habite, fique firme nas mãos dEle, né? Deixa, quando Ele disser algo, lançar uma palavra para você, confie, porque no tempo certo vai frutificar, porque você vai estar preparado para receber. Olha outra coisa aqui que diz aqui no Salmo, versículo 4. Desculpa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Ou seja, né? Ele lhe cobrirá com as suas penas. É como a galinha fala, as aves muitas vezes faz, né? Os passarinhos, né? Quando ele coloca o filhote, né, debaixo das suas asas para proteger da chuva, para lhe dar calor, né? Ele é como uma ave, ele é como se fosse um pássaro, uma galinha, ó, não necessariamente fazendo, né, uma analogia aqui, né, mas você vê que ele nos cobre, ele nos guarda, né, do tempo difícil, da tempestade, né, que vem muitas das vezes sobre, né, a nossa vida. Ele é o nosso refúgio, ou seja, Ele tem nos guardado na palma das suas mãos, né? Isso é muito importante, mas talvez muitas pessoas não saibam disso, não saibam realmente desse zelo do Senhor, porque não têm intimidade com o Senhor, né? E na verdade Ele vai guardar realmente aqueles que o temem, aqueles que o buscam, né? Entendam bem isso, né? Muitas vezes as pessoas jogam a culpa em Deus, mas a pessoa não tem relacionamento nenhum com o Senhor e colocam muitas das vezes a culpa no Senhor, pecando, né? E cada vez indo pior nessa terra, procurando outras coisas, né? Se Deus não dá aquilo que a pessoa quer, o que muitas vezes acontece? A pessoa sai da igreja, a pessoa vai buscar outras fontes, né? Outras religiosidades aí, outros, né? As pessoas vão buscar aí, vamos dizer, no mercado, né? No mercado da fé, aí tem tanta coisa abominável, meus queridos, né? Tanta coisa dizendo onde que tem Deus ali e não tem Deus nada, né? E aí muitas das vezes é isso que o diabo quer na vida das pessoas, quer que muitas vezes as pessoas se decepcionam, muitas vezes as pessoas saem da casa de Deus, ou seja, querem tirar do caminho da bênção. O caminho da bênção, o caminho do Senhor é construído com relacionamento, é construído com oração, é construído com jejum, é construído, meus queridos, com muita dor, né? Mas com muita perseverança. Entendam, tem bênçãos que vai chegar para você, pode ser que chegue uma bênção daqui a uma semana, mas vai ter bênçãos que vai demorar 10 anos, 3 anos, 4 anos, mas no tempo de Deus Ele vai te entregar, aleluia. Mas seja perseverante, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele quer te dar
o melhor para a tua vida, aleluia. Sempre, entenda isso. Mas você tem que construir um relacionamento com Deus. E não é do dia para a noite. Relacionamento é tempos. É como nós com a vida conjugal, na verdade, né? Desde quando nós conhecemos o nosso cônjuge, né? Quanto tempo, né, você vai demorando para construir um relacionamento, para você vai entendendo aquela pessoa. E olha, né, você que é casado, né, que você já tem uma vida de casado há muito tempo, ainda a gente se surpreende com algumas outras atitudes, né? A gente vai conhecendo, né, as pessoas nos dia a dia, né? E a gente vai melhorando e aquilo vai, esse relacionamento, né? Esse relacionamento vai blindando, a gente vai melhorando, cada pessoa tem uma maneira de ser, um pensamento, né? E assim é nós com Deus, né? Deus sabe que nós somos seres totalmente individuais, com pensamento, com culturas, com experiências, né? Cada um de nós tem uma experiência diferente, né? Somos iguais em aparência, mas cada um de nós temos uma experiência diferente nessa vida. Não é bem verdade? Você mora numa casa que tenha 5 filhos, cada filho não é igual, não pensa igual, né? São diferentes, né? Você tem filhos, você sabe, né, que os seus filhos são diferentes, mesmo morando na mesma casa, tendo a mesma educação, né, tendo, né, o mesmo tratamento, não é isso? E eles são diferentes, porque são seres totalmente individuais, são visões de mundo diferentes, mesmo tendo a mesma educação. Talvez você mostra um tecido para a pessoa, fala, olha, isso daqui é um tecido vermelho. A pessoa fala assim, olha, isso para mim é vinho, né? A outra fala assim, não, isso daí para mim é cereja, é uma cor cereja. Olha que coisa, né? O mesmo tecido, 3 visões diferentes, não é verdade? E assim Deus sabe da nossa vida. Deus nos conhece, sabe que nós temos pensamentos diferentes, né? Conceitos diferentes de mundo, e é nesse trajeto, né, que Ele vai nos alinhando, conforme a vontade soberana dEle, né? Porque Ele quer que, Ele sabe o nosso futuro, Ele tem os seus planos, né? Como diz o texto da palavra de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, né? Ou seja, Ele é o Criador. Então nós temos que alinhar, porque por isso que é importante nós estarmos alinhados com Deus, nesse relacionamento entre Deus e o homem. Ou seja, para entender o pensamento de Deus, para entender o propósito de Deus, né? Eu me coloco dessa situação porque eu vejo quanto que Deus tem me mudado. Mas muito. Desde quando eu conheci o Senhor, né? Deus vai me lapidando, e tem muita coisa, né? Então Deus está lapidando aquela pedra bruta, né? E com certeza Deus está lapidando você também, se você estiver realmente ligado no Pai, se você realmente estiver tendo uma vida com Deus. Então, ou seja, perseverança, né? Uma vida de relacionamento com o Senhor. Continuando aqui no Salmo 91, né? Ele diz assim, né? Você disse, o Senhor é o meu refúgio e fez do Altíssimo a sua morada. Isso está no versículo 9. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha aqui, que importante, né? Você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada, né? E aí o Senhor manda as suas legiões de anjo, manda a sua providência, né? A sua providência para aqueles que o temem. Sabe, meu querido, isso é uma palavra muito forte, né? A sua providência, ou seja, você não está sozinho não, né? Deus, você é a menina dos olhos de Deus, aleluia, né? Porque Deus te conhece, porque Deus sabe que você fez dele a sua morada, aleluia. Você fez de Deus a sua morada, você não colocou a sua fé
em simpatia, se você não colocou a sua fé em homens, você não colocou a sua fé em ídolos, você não colocou a sua fé em coisas terrenas, você não colocou a sua fé em coisas materiais, mas você colocou a fé, sua fé no Deus Altíssimo, aleluia, porque você fez do Senhor, do Deus Altíssimo, a sua morada, aleluia. Olha que palavra forte, meus queridos. Colocar, realmente fazer, né, do Altíssimo a nossa morada, é como Abraão fez. Olha, é como Abraão fez. Abraão era chamado de amigo de Deus. E a história de Abraão é muito singular, né? Ele é considerado o pai da fé, né? O pai da fé, ou seja, né, é o pai das nações, né? E Abraão teve uma experiência muito singular com Deus, porque ele não poderia ter filho. E o sonho da vida de Abraão, ou o sonho da vida de um casal, na maioria das vezes, né, na maioria dos casais, é ter filho. E Abraão não tinha filho. Abraão teria que passar a sua descendência para um servo que ele tinha. Mas Abraão tinha o desejo, tanto ele como a mulher, de ter um herdeiro, né? E conta a história, e conta aqui na palavra de Deus, que Abraão, né, uma certa vez, estava lá na sua tenda e 2 anjos do Senhor passaram, né, para caminho de Sodoma e Gomorra, onde ia existir um juízo. E outro detalhe, antes deles passarem e chegarem em Sodoma e Gomorra, passaram na tenda de Abraão, trazendo uma bênção para Abraão. E quando Abraão viu que eram os anjos do Senhor, os enviados de Deus, né, Abraão pediu para Sara fazer logo um prato, um pão, cozinhar um pão para poder servir aqueles anjos, né, aqueles enviados do Senhor. E quando Abraão foi lá, entregou, eles disseram a Abraão: olha, Abraão, você terá um filho, o filho da promessa. E Abraão se regozijou, né? Abraão era um homem muito idoso. Abraão se regozijou. Só que quando os enviados do Senhor disseram isso, Sara riu, a mulher de Abraão riu. E eles disseram, por ela ter rido, né, atrás da tenda, né, o nome dele chamará Isaque, que significa riso. E depois dessa promessa se passou o tempo, né? Foi se passando o tempo, e não vinha a promessa. E o que Sara resolveu fazer? Olha, Abraão, eu estou muito de idade, não tenho mais condição de ter filho. Se deite com Agar, a nossa serva, e você vai ter um filho com ela, e vai ser esse filho que talvez Deus queira nos dar. E Abraão seguiu o conselho da mulher, não esperando a promessa. E a promessa era para Abraão e para Sara engravidar, né? Os filhos sairiam do ventre de Sara, uma mulher idosa, né? Mas os olhos carnais não se desviaram, né, da promessa de Deus, né? Ou seja, nós queremos dar aquela ajudinha, aquilo que eu estava falando no começo, né? E o que aconteceu? Abraão se deitou com Agar e tiveram um filho chamado Ismael. E esse filho chamado Ismael foi crescendo, e os filhos, e Isaac não chegava, e o filho de Isaac. Então, fazendo uma cronologia, em termos cronológicos aí, né? Quando Isaac, a promessa veio, quando realmente Sara engravidou, era em torno mais ou menos da promessa até Sara engravidar, até o nascimento de Isaac, foi em torno mais ou menos uns 25 anos a 30 anos da palavra lançada. Olha o tempo, meus queridos, né? Esse tempo é o tempo que Deus está trabalhando no nosso coração, é o tempo que Deus está trabalhando para realmente saber se você realmente é fiel a Ele. Você já parou para pensar nisso? Deus faz o teste do tempo conosco. Deus faz o teste do tempo.
É um tempo que muitas das vezes Deus vai saber realmente como está a sua fidelidade. Você já parou para pensar nisso? Então não desista, permaneça, faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua morada. Ele não se esquece da sua promessa. E o que aconteceu? Abraão teve essa promessa e veio, e talvez Sara não acreditava, né? E Sara talvez até pediu perdão ao Senhor, né? Por ela ter se, né, deixado ou aconselhado Abraão a deitar com Agar. Muito bem. O que aconteceu? Passou o tempo e tal. E aí um dia Deus chega para Abraão, e Abraão disse assim: eis-me aqui, né? Falou: olha, me entregue seu filho Isaque, em holocausto. E Abraão foi e entregou o seu filho Isaque. Chegou lá no Monte Moriá, ele foi cedo. Imagina esse homem querendo, né? Assim, angustiado, mas ele foi fazer a sua parte. E quando ele sobe, antes de subir para o monte, ele fala para os servos deles que estavam acompanhando ele, falou: olha, é o seguinte, eu vou subir com o menino e logo eu vou voltar, né? E Deus vai prover o cordeiro, ou seja, quando ele sobe lá e eles começam a arrumar, Isaque pergunta: pai, onde que está o cordeiro? E eu imagino Abraão ali amarrando Isaque, né, calado, e ele falando para Isaque, Deus proverá, fique tranquilo, meu filho. E deitou Isaque ali, imagina, a hora que ele sobe o cutelo, Deus vem com a providência, aleluia. Deus vem com a providência. Abraão, não faça nenhum mal para o teu filho, porque agora eu sei que você me ama de verdade, que você realmente me ama. Olha o que ele fala, né? Ou seja, a prova maior com Deus, né? Eu não sei o que você tem passado, meu querido. Eu não sei aquilo que você que você está passando, a tempestade que você está passando, mas Deus manda te dizer o seguinte: que se você é fiel com Ele, se Ele te fez aquela promessa, se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Então Ele só espera que você permaneça juntamente com Ele. Ele só espera que você permaneça fiel a Ele, porque Ele é fiel contigo. Ele não se esqueceu da promessa que Ele te fez. A providência virá sobre a tua vida em nome de Jesus. A providência virá, e tudo aquilo que você está buscando do Senhor há muito tempo, se é saúde, se é trabalho, se é algo que realmente tem te incomodado, mas você está sendo fiel com Deus, Deus está mandando a providência sobre a tua vida, aleluia, porque você fez do Altíssimo a tua morada, aleluia, você fez do Senhor a sua morada, aleluia. Então fique tranquilo, porque a providência de Deus chegará na tua vida, porque Ele é um Deus provedor. E sabe o que aconteceu, meu querido? Naquele dia onde Abraão e Isaque estava, Deus mandou o cordeiro para ser sacrificado. E a hora que Deus olha, que Abraão olha, Deus manda o cordeiro, estava com um chifre amarrado entre os galhos. Estava nos galhos amarrado. E sabe o que aconteceu? Deus foi honrado naquele dia. Abraão teve a sua promessa, Isaque, e Deus foi exaltado poderosamente. Abraão foi um dos homens mais ricos que pisou nessa terra. Ele era dono de caravanas. Tem uma história linda com Deus, né? Porque ele era fiel ao Senhor, sabe? Talvez a tua bênção ainda não chegou, meu querido, porque Deus está testando o teu caráter. Deus está testando a tua fidelidade com Ele. Deus está testando. Então, fique firme. Fique no Senhor. Faça do Senhor a sua morada. Faça o Altíssimo, né? O onipotente do Senhor. Honre ao Senhor em tudo na sua vida, né? Não mude o teu caminho,
por as coisas que você está vendo aí fora. Não passe o sinal antes de Deus dar o sinal verde para a sua vida. Quero orar por você, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, eu entrego esta palavra a eles, meu Pai, que a tua providência, a tua provisão chegue na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, Pai, que elas possam fazer a tua casa como habitação, Senhor, que elas possam fazer a tua palavra como luz de orientação para a sua mente, Pai. Deus, abençoe a vida deles, Pai. Abra as portas, Pai. Entra com providência sobre a vida de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, em nome do Senhor, abençoar poderosamente a família deles, Pai, em tudo que eles fizerem. Pai, em nome do Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que o Senhor abra os olhos e o entendimento. Pai, que o Senhor mostre para eles aquilo que realmente o Senhor é, no nome santo de Jesus, Pai. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique com essa palavra, compartilhe nos seus grupos. Eu tenho certeza que Deus quer alcançar muitas das vidas. Meu querido, muito obrigado. Que você se inscreva no nosso canal, César Palavra de Vida, lá no YouTube. Eu tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra poderosa para você. Um forte abraço, um ótimo sábado. Que Deus abençoe sua vida, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.